Beleza, concurseiro? Voltando aqui, vamos aí para a 16ª questão, sem perder tempo. Olha lá. O que é que ele fala aqui, ó? De acordo com o Estatuto da Polícia Militar de Alagoas, né, Lei 5346, a análise assertiva que se segue. Os círculos hierárquicos têm como finalidade desenvolver o espírito de camaradagem e são âmbitos de convivência entre os policiais militares de mesma categoria. Questão totalmente correta. Veja só, pessoal, os círculos hierárquicos, apesar de ser chamado de círculos, são quadrados, é cada um no seu quadrado. Eu tenho dois grandes círculos, o círculo dos oficiais e o círculo das praças. O círculo das praças, que no caso é onde eu me coloco, ele é dividido entre dos subtenentes e sargentos e dos cabos e soldados. Então, se você é sargento, você deve frequentar o círculo dos subtenentes e sargentos. Ou seja, se tiver um rancho específico para sargento, você deve comer nele. Rancho é a cozinha. Se tiver alojamento para sargento, você deve ficar nele. Tá lá, alojamento dos subtenentes e sargento. Então, se você é sargento ou subtenente, você deve dormir nesse alojamento. Se você é cabo ou soldado, você deve frequentar o círculo dos cabos e soldados. Entendeu? Mas esses aí são âmbitos de convivência de militares de mesma categoria. São os militares da mesma categoria, para manter a questão do espírito de camaradagem. Porque a gente termina tendo mais afinidade com os militares que têm a mesma graduação da gente, sem sombra de dúvida. Isso aí é o que a gente chama de corporativismo. Entenderam? Então vamos lá, seguindo. Olha aí. Os ciclos hierárquicos são âmbitos de convivência entre os militares de mesma categoria e têm a finalidade de desenvolver o espírito de camaradagem em um ambiente de estima e de confiança. Sem prejuízo do respeito mútuo. Olha lá, questão 17. A deserção gera a interrupção do serviço policial militar, bem como a demissão ex officio para a praça. Galera, a questão até aqui estava linda e maravilhosa. Que a deserção gera a interrupção do serviço ativo. Você foi desertor, você vai ficar fora do serviço ativo. Só que ele cagou aqui, ó. A demissão não é para praça, galera. Demissão é para oficial. Demissão é para oficial. Por isso que a questão está errada. Tranquilo? De boa? Olha aí. Aí o artigo 42 é o artigo que trata da deserção, galera. Deserção com C cedilha. Eu errei aqui o... Cadê a borracha? E eu vou botar com essa, ó. Isso é normal, galera. Deserção. Aqui trata da deserção, certo? Então ele diz, ó, a deserção do policial militar acarreta uma interrupção de serviço ativo. Ok. A gente já viu que está aqui no caput do artigo 42. Já o parágrafo 1º, ele diz, ó, a interrupção de serviço ativo é caracterizada após o cumprimento de todas as formalidades legais e o desertor é posto na condição de agregado. Se oficial, veja, só vai ser agregado se ele for oficial ou for praça com estabilidade. A demissão do oficial, tá vendo? E a exclusão do policial militar com estabilidade assegurada vai ser processada 6 meses depois de agregação. Depois de 6 meses de agregação. Se não houver captura ou apresentação voluntária nesse prazo. Parágrafo 3º. A praça sem estabilidade assegurada será automaticamente excluída após oficialmente declarada desertora. Tranquilo? Bem de boa aqui. Olha lá. O policial militar de Alagoas, quando tendo passado pela ativa e pela reserva remunerada e está dispensado definitivamente da prestação de serviço ativo continuado e continuando a perceber remuneração do Estado, é classificado como militar da reserva. Não, ele é considerado como militar da reforma. A banca deu uma pegadinha, tentar induzir. Ele já falou aqui, ó. Ele falou que o militar já passou pela ativa e pela reserva remunerada, então ele não pode ser considerado da reserva, se ele já passou. Então, por isso que a questão está errada. Ele é militar da reforma.
Olha aí, artigo 3º, a linha B, inciso 2, olha lá. São os militares reformados, quando passado por uma ou duas situações anteriores, ativa e reserva remunerada, estão dispensados definitivamente da prestação de serviço ativo e eles continuam a receber remuneração do Estado. Bem tranquilo. Questão 19. De acordo com o Estatuto da Polícia Militar de Alagoas, é privativa de brasileiro nato ou naturalizado a carreira de oficial da Polícia Militar de Alagoas. Questão correta. Galera, vejam só, deixa eu conversar aqui uma coisa com vocês. A Constituição Federal, ela diz que uma lei, ela não pode trazer distinções entre brasileiros natos e brasileiros naturalizados. A lei. Só quem pode trazer essa distinção é a própria Constituição. Professor, o Estatuto ele não é uma lei, então quer dizer que ele está indo contra a Constituição, ele vai ser considerado inconstitucional? Não. Ele não é inconstitucional. Por quê? Porque ele ainda não foi declarado inconstitucional. Então, como ele não foi declarado inconstitucional, está valendo. Então, eu tenho que levar em consideração o que a prova me pedir. A prova vai pedir, olha só, vou mostrar de novo para vocês. Ó. Ele está dizendo aqui, ó, vamos botar até de marca-texto, olha só. De acordo com o Estatuto da Polícia Militar de Alagoas, Lei 5346. Então, você tem que levar em consideração o que diz o Estatuto. E o que o Estatuto está dizendo é exatamente isso. Que o cargo de oficial é só para brasileiro nato e não brasileiro naturalizado. Perfeito? Olha aí. É privativa de brasileiro nato a carreira de oficial da Polícia Militar. Questão 20. De acordo com o Estatuto da Polícia Militar de Alagoas, Lei 5346, o ingresso na Polícia Militar do Estado de Alagoas é facultado a todos os brasileiros. Olha, galera, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Toda vez que a lei e a Constituição falar apenas a palavra brasileiro, você tem que incluir brasileiros natos e brasileiros naturalizados. Ocorre o seguinte, que aqui para nato só pode ser o quê? O oficial. Então, por isso que ele fala, ó, sem distinção de raça, sexo, cor, credo religioso, mediante matrícula ou nomeação após aprovação em concurso público de prova ou de provas e títulos. Questão o quê? Questão totalmente linda. Correta. De acordo com como está na lei. Beleza? Olha aí, artigo 7º que diz isso. O ingresso da Polícia Militar de Alagoas é facultado a todos os brasileiros, sem distinção de raça, sexo, cor, credo religioso, mediante matrícula. Você estiver fazendo curso para soldado ou para oficial combatente ou oficial combatente. Depois que vocês forem aprovados, vocês serão matriculados nos seus cursos. Vocês serão matriculados. O soldado vai ser matriculado no CFP, curso de formação de praça, e o oficial vai ser matriculado no CFO. Ô, professor, e quem é nomeado? Essa nomeação, galera, é para o cargo de oficiais especialistas. Os oficiais especialistas é que são nomeados. Por exemplo, médico, já teve no Corpo de Bombeiros de Alagoas, médico, dentista, entre outras especialidades da área de saúde, eles serão considerados oficiais especialistas. Perfeito? Olha aí. Questão número 21. Conforme preceitua o Estatuto da PEMAL, a matrícula nos cursos de formação e adaptação de militares é necessária para o ingresso nos quadros da Polícia Militar. E ela vai ter que obedecer a normas elaboradas pelo governador do Estado. Galera, pensa comigo. Se a matrícula é para cursos de formação de dentro da corporação, eu tenho que imaginar que a corporação tem que participar de como vai ser esses cursos de formação. Então, como vai ser a corporação? Vai ter que participar, como vai ser isso? Não é o governador que vai fazer essas normas. Vai ser a própria corporação.
Olha aí, acompanha aí. A matrícula nos cursos de formação e adaptação de militares do serviço temporário, necessária ao ingresso nos quadros da Polícia Militar, obedecerá às normas e regulamentos da corporação. Sacou? Olha aí. Questão 22. Com a incorporação no serviço temporário da Polícia Militar de Alagoas, o voluntário selecionado será comissionado, ou seja, será matriculado, né? Pelo comandante-geral, certo? Nos seguintes graus hierárquicos. Soldado-aluno. Galera, isso aqui é a nova nomenclatura, viu? Antes, essa nomenclatura era chamada de soldado de terceira classe. Era chamado de soldado de terceira classe. O soldado hoje, chamado de soldado-aluno, era chamado de soldado de terceira classe. É chamado de soldado de terceira classe. Perfeito? Aí vai ser soldado de terceira classe, vai ser comissionado de cadete de primeiro, segundo, terceiro ano. Pessoal, esse quarto ano não existe, por isso que a questão está errada. E também aspirante a oficial. Beleza? Pessoal, antes existia o cadete de quarto ano, hoje não existe mais, mas já existiu, entendeu? Já existiu. Tomar cuidado com isso, beleza? Olha aí. Com a incorporação do serviço temporário, o voluntário selecionado será comissionado pelo comandante-geral da Polícia Militar. Com muito cuidado com essa autoridade aqui. A banca pode jogar para você o quê? Governador do Estado. Aí, vai ser o quê? Soldado-aluno, essa nomenclatura foi da Lei 7356 de 2012. Vai ser comissionado como cabo para os alunos do curso de formação de sargentos, quando oriundos do meio civil ou soldado da corporação. Isso aqui não existe mais, pessoal. Essa lei aqui, ó, 6.568, ela acabou com o curso de soldado, o curso de formação de praça e o curso de formação de sargentos. Vai ser consignado também como cadete de primeiro, segundo e terceiro ano. Não tem um de quarto. E por último, vai ser comissionado como aspirante a oficial. Questão 23. No que se refere à hierarquia e à disciplina no Estatuto da Polícia Militar de Alagoas, a autoridade e a responsabilidade, elas crescem de acordo com o grau disciplinar. Não, tá errado. Essa autoridade e a responsabilidade, galera, claro que vai crescer de acordo com o grau hierárquico. Ela vai crescer de acordo com o grau hierárquico. Então, já sabe que tem que ter cuidado com isso, beleza? Olha aí. Artigo 9º, parágrafo 2º. A autoridade e a responsabilidade crescem de acordo com o grau hierárquico. Perfeito? Olha aí, questão 24. Os círculos hierárquicos previstos no Estatuto da PEMAL são âmbitos de convivência, certo? Cada um no seu quadrado. Entre os militares de categoria diversa? Não. Já achei o erro, galera. Achou o erro, já marca errado e vai para outra. Mas vamos continuar lendo? E tem a finalidade de desenvolver o espírito de camaradagem, ok. Em ambiente de estima e confiança, sem prejuízo do respeito mútuo. Tá tudo certo. O grande problema, porque aqui é de mesma, são militares de mesma categoria. De mesma categoria. Perfeito? São os militares de mesma categoria. Olha aí. Os círculos hierárquicos são anticonvivência entre os militares de uma mesma categoria. Perfeito? Olha aí. Questão 25. A escala hierárquica na Polícia Militar de Alagoas está agrupada de acordo com os círculos hierárquicos. Dessa forma, fazem parte do círculo dos oficiais superiores o coronel, tenente-coronel e o major. Tá certíssima. Tá certíssima. Olha só, galera. Deixa eu dizer mais ou menos como é que funciona. Eu tenho um círculo, que são os círculos dos oficiais. Só que dentro desse círculo dos oficiais eu tenho 3 círculos. Dos oficiais superiores, dos oficiais subalternos, subalterno, né?
subalternos e dos oficiais intermediários. Certo? Só que tem um detalhe. Cada um desses círculos ele tem outros militares dentro dele. Aqui dos superiores eu tenho o coronel, como a questão traz, o tenente-coronel e o major. Certo? Já os oficiais intermediários eu tenho o capitão. E dos oficiais subalternos eu tenho o primeiro tenente e o segundo tenente. Beleza? Eu tenho o primeiro tenente e o segundo tenente. Tranquilidade? Lembrando que eu tenho o círculo das praças aqui, ó. Eu tenho o círculo das praças. No círculo das praças eu tenho dos subtenentes, tá certo? E sargentos e dos cabos e soldados. Esses dois círculos aqui, ó, oficial e praça, tem que ter uma distância aqui, viu, pessoal? Tem que ter uma distânciazinha, que é exatamente por conta da questão hierárquica mesmo. Existe uma distância. Daqui que o cara saia de soldado para chegar até coronel fechado, é uma vida. Beleza? Olha aí. Questão 11. Ele diz, ó, a escala hierárquica na Polícia Militar está agrupada de acordo com os círculos seguintes. Os círculos dos hierárquicos dos oficiais, só que ele está se referindo aos oficiais superiores, coronel, tenente-coronel e major. Cuidado, pessoal, para a banca, eu acredito que o CESP, assim, pessoal, eu acho que vocês que me acompanham, vocês sabem que eu admiro muito a banca CESP, porque a banca CESP ela é uma banca que ela preza pelo conhecimento do aluno. Ela gosta, ela não cobra nada decoreba. Ela quer que o aluno raciocine, ela quer que o aluno pense. Então, eu acredito que a banca CESP ela não ia fazer exatamente o quê? Isso aqui, ó. Fazem parte dos ciclos oficiais superiores. Aí ele bota coronel, aí bota general aqui no meio. Não existe general. General de brigada, de divisão, não existe na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros, não, viu? Não existe. Então, só tomar cuidado. Eu acredito que o CESP não vai fazer isso, mas só para ficar ligado. Olha aí, questão 26. Cada um dos próximos itens apresenta uma situação hipotética, em seguida uma assertiva a ser julgada com base no Estatuto da Polícia Militar de Alagoas. Situação hipotética. O soldado policial militar João ficou com o paredeiro ignorado por mais de 8 dias, sendo o primeiro dia de sua ausência o dia 10 de janeiro de 2021. Nesse caso, segundo o Estatuto da Polícia Militar de Alagoas, ele será considerado desertor no dia 18 de janeiro de 2021. Olha só, galera. Vamos lá. Ó. Primeiro, eu tenho que saber o que é o ausente. O ausente ocorre quando o indivíduo ele fica mais de 24 horas sem comparecer. Sem comparecer à OPM, a Organização Policial Militar, certo? Sem comparecer à Organização Policial Militar, perfeito? Sem comparecer à Organização Policial Militar. Já o desertor, ele fica mais de 8 dias sem comparecer ao PM. Sem comparecer ao PM. Entenda uma coisa, pessoal. Você tem que se ligar um pequeno detalhe. Olha só. Vamos imaginar que o dia que ele tinha que comparecer, né? No caso, vamos imaginar não. Vamos olhar aqui a questão. Ó. No dia que ele tinha que comparecer era o dia 10 de janeiro. Era o dia que ele era para ter comparecido. Então, olha só. Vamos imaginar que ele era para ter aparecido no serviço no dia 10 de janeiro. Ele era para ter comparecido no serviço no dia 10 de janeiro. Certo? O primeiro dia da ausência dele, vai ser no dia 11 de janeiro. Então, veja, se ele era para comparecer 7 horas da manhã, vai ser considerado ausente quando for 7 horas e 1 minuto. Porque ele passou mais de
24 horas. Lembre-se que a ausência é de 24 horas. Veja, o cara não vai chegar na hora de sua prova e não vai ficar fazendo contagem. Eu acredito que a banca vai cobrar exatamente uma questão desse jeito. Se eu fosse chutar, eu chutaria nessa. Você vai usar uma fórmula. A fórmula é essa. Ó. D maiúsculo igual a D minúsculo mais 9. Quem é D, professor? D maiúsculo. D maiúsculo é a data que ele vai ser considerado desertor. E o D minúsculo é a data que ele era para ter comparecido ao quartel. Comparecido. No caso, dia 10 de janeiro. Então, eu vou fazer assim, ó. D. Então, eu vou fazer D é igual à data que ele tinha que comparecer, 10 de janeiro. Então, eu boto aqui, ó, 10. Mais 9. Então, ele vai ser considerado desertor no dia 19 de janeiro. Só que a questão diz que ele ia ser considerado desertor quando, pessoal? Dia 18 de janeiro. Então, é por isso que a questão ela está errada. Perfeito, galera. Ficou claro? De boa? Só usar essa formulazinha. Sei lá. Não sei que danada que tá... Desde que eu vi uma questão, criei essa questão, eu fiquei com isso na cabeça. Né? Eu vi uma questão parecida com essa no concurso de 2018 para a banca IBFC, que ela cobrou a data. E desde 2018 eu fiquei com isso na cabeça. Aí foi por isso que eu criei essa questão envolvendo data. E eu acredito, sei lá, a banca CS pode cobrar isso. E pode cobrar lindo e maravilhoso. Usando a fórmula não tem como você errar. Fechou? Olha lá. Questão 27. Conforme previsto no Estatuto da Polícia Militar de Alagoas, a passagem do policial militar à situação de inatividade, mediante reforma, será sempre a pedido. Olha, esse sempre aqui quebrou a questão. Porque pode ser, a reforma pode ser... Peraí, a reforma, ela é sempre... Deixa eu mudar de cor aqui. Olha, vou botar aqui. A reforma, ela tem que ser sempre ex officio. Sempre ex officio, certo? Aí, nos casos em que o militar for o quê? Julgado incapaz definitivamente para o serviço militar. Ou seja, o cara foi julgado incapaz, não vai poder mais exercer a sua função dentro da corporação. Então, acabou. Ele vai ser ex officio, ou seja, ele não tem, não, eu quero continuar na corporação, pelo amor de Deus. Não, cara, é ex officio. Você não vai ter querer nessa situação, não. Perfeito? Olha aí, por isso que a questão está errada. Olha aí. A passagem do policial militar para a situação de inatividade, mediante reforma, se efetua o quê? Ex officio. Perfeito? Ex officio. Questão 28. Conforme previsto no Estatuto da Polícia Militar de Alagoas, o aspirante a oficial é hierarquicamente superior às demais praças, ressalvado o subtenente. Questão errada. O subtenente, pessoal, também é praça. Como o subtenente também é praça, o aspirante a oficial ele também vai ser superior ao subtenente. Olha aí, questão, artigo 14. A precedência entre as praças especiais e as demais praças é assim regulada. O aspirante a oficial é hierarquicamente superior às demais praças. E o cadete é hierarquicamente superior ao subtenente. Então, vamos pensar comigo. Se o aspirante a oficial ele é superior às demais praças e o subtenente também é considerado praça, então, fechou a questão. E a questão errou porque disse que era o quê? Exceto, ressalvado o subtenente. Olha aí, questão 29. Conforme previsto no Estatuto da Polícia Militar de Alagoas, o cargo policial militar é considerado vago na data de sua criação, perfeito, na data da sua exoneração, perfeito, e também na data do falecimento do titular. Questão também linda e maravilhosa, certo? Sem muitos problemas. Olha aí, quando é que é considerado vago o cargo? Na data da criação, na data da exoneração do policial militar, na data do falecimento e na data quando ele é extraviado ou desertor. Questão 30. São funções militares
o exercício dos cargos previstos nos cargos de organização da corporação, certo? São também consideradas funções militares. Assim, são consideradas funções policiais militares ou de interesse policial militar o exercício do cargo nos órgãos federais, relacionados com missão de forças auxiliares, nas casas militares e nos estabelecimentos de ensino apenas. O erro da questão está aqui. Não é apenas, por isso que a questão está errada. Beleza? O erro da questão é o apenas. Olha só, pessoal, o que pode acontecer? Você, como policial militar, de repente você pode ser destinado para uma determinada função. E essa função, ela pode ser considerada uma função policial militar. E se ela for considerada uma função policial militar, é como se você estivesse trabalhando normalmente na corporação. É como se você estivesse trabalhando no seu batalhão, sem problema nenhum. Entendeu? Então essa é a grande sacada das ações policiais militares ou de interesse policial militar. O artigo 18, parágrafo 1º, traz todas as possibilidades. Agora, cuidado, eu acredito que a banca não vai cobrar isso, num decoreba, mas é bom você ficar ligado. A gente conseguiu acertar essa questão porque tinha um apenas, e o aluno que estudou comigo sabe que tem mais. Vamos aí acompanhar aí. Olha só. Artigo 18, parágrafo 1º. São consideradas funções militares ou de interesse policial militar o exercício dos seguintes órgãos. Órgãos relacionados com missões de paz, né, de Forças Armadas, Casa Militar do Governador, assessorias militares, gabinete do Presidente da República e do Vice, estabelecimento de ensino, outras corporações policiais militares, Secretaria de Coordenadora de Justiça e Defesa Social, atualmente em 2021 ela é chamada de Secretaria de Segurança Pública, Secretaria Executiva de Ressocialização mudou de nome, atualmente ela é chamada de Secretaria de Ressocialização e Inclusão Social, Polícia Civil do Estado de Alagoas, também Corpo de Bombeiros do Estado de Alagoas e Secretaria Especializada de Cidadania e Direitos Humanos, atual chamada de Secretaria da Mulher e Direitos Humanos. Essa nomenclatura aqui, galera, a banca não vai cobrar porque isso aqui é feito por decreto do governador. Quem traz isso aqui é o decreto do governador. É um decreto do governador que faz isso, beleza? Então a banca ela vai ser bem didática com relação a isso. Então não se preocupe, perfeito? Então galera, batemos agora mais 15 questões nesse bloco. No próximo bloco, vamos para mais uma porrada, beleza? Então aguardo você, até daqui a pouquinho.